Olá, queridos alunos, aqui é a professora Vânia Rabelo. Vamos para a nossa aula de matemática, tá? Antes de começar, fecha aqui o coração da tia. Saudades. Então vamos lá. Amados meus, na aula de hoje a gente vai estudar proporção, assunto novo e que vocês têm que acompanhar direitinho a explicação da professora para vocês aprenderem, tá? Então, congela aí o vídeo, vai lá, pega o livro de matemática, um lápisinho para fazer as anotações e vamos comigo. Já? Uau, muito bom. Então, abra aí o seu livro na página 210. Proporção. Ótimo. A prof fez um esquema aqui, vai apresentar tudinho para vocês, tá bom? Vamos lá. Proporção. A aula passada a gente estudou sobre razão, lembra? Estudamos razão. E o que era uma razão? Era o produto entre dois números. E a proporção é a igualdade entre duas razões. Tá aqui o exemplo. A razão 1 para 1000. A razão 50 para 50.000. E eu acabo de dizer que elas são iguais. E quando eu digo que duas razões são iguais, eu estou tratando de proporção. Ótimo! Vamos lá. A proporção de 1 para 1000 é igual à proporção de 50 para 5.000. Logo, 1 divide 1000 é igualzinho a 50 que divide 50.000. Duas igualdades. Aqui é o que? A forma de fração e aqui está na forma de divisão. Vamos para o exemplo. Nesse exemplo aqui, eu tenho os termos, que são os números envolvidos. Eu tenho o número 1, o número 1000, o número 50 e o número 50.000. O número 1, o número 1000, o número 50 e o número 50.000. Se eu colocá-los nessa mesma ordem, eu posso olhar para eles e ver que o número 1 e o número 50.000, eles estão sempre lá nas pontas, né? O número 1000 e o número 50, eles ficaram aqui pertinhos no meio. Por que a professora Vânia está falando isso? Porque é a nomeação dos termos. Calma. Então, o primeiro número eu vou chamar de A. O segundo B, o terceiro D e o quarto, ou terceiro C e o quarto D. Então, eu tenho o A, valor 1, nesse exemplo. B, 1000. C, 50. E D, 500. A fórmula é essa bem aqui. O A fica em cima do B, formando uma razão que é igual ao C sobre o D, formando outra razão, que aqui a gente chama de proporção. E isso aqui implica em que? A mesma coisa que esse dividido por esse e esse dividido por esse. Ou seja, A divide B e é igual a C divide D. Agora olhem para esse aqui. O que eu tenho um pertinho do outro? B e C eu chamo de meios. São nomeados como meios. A e D é extremos. Então, neste exemplo, quais são os meios? 1050. Quais são os extremos? Estão nas extremidades. 1,50. Memorizem isso. Os termos da proporção são os seguintes. Nós temos 4 números. Entre esses números, nós temos os que estão nos extremos e os que são meios. Olhando desse jeito, fica muito fácil a gente saber que o meio está pertinho do outro e os extremos estão na pontinha. Mas e assim, prof, como é que eu vou saber? Lá vai.
O meio é esses dois e os extremos esses dois, tá? Extremos AD, extremos AD. Meios BC, meios BC. Nesse exemplo, quem é AD? Quais são os extremos? 1 e 50 mil. Quais são os meios BC? Quem são? 1.050 mil. Estou falando nesse exemplo, ok? Então, o que a gente já viu? A gente já sabe o que é proporção, a gente já sabe quais são os termos da proporção. E a professora colocou um exemplo, colocou o primeiro termo, o segundo, o terceiro e o quarto, porque se é igualdade entre razão, cada razão tem 2 números, 2 razões vai ter quanto? 4 números, ok? Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pronto. Vamos para o nosso exemplo. Olha só. Descubra se 6, 9, 12, 18 é uma proporção. Para isso, eu vou ter que colocar as razões, né? São 4 números. A razão, ela pode ou não vir nessa sequência. Mas vamos trabalhar nessa sequência, como se esse aqui fosse o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, ou seja, valor de A, de B, de C e de D. Essa ordem ela é definida na questão. Como a questão aqui não falou em ordem, nesse primeiro momento, ela vai falar. Olha só, ela quer a razão do primeiro para o segundo. Mas ela podia querer do primeiro para o quarto. Ela podia querer do primeiro para o terceiro. A razão tem que ser 2 números. Ela está falando aqui que é a razão do primeiro para o segundo. Olha só. Primeiro número, 6, segundo número, 9. Tá aqui. E lá no estudo da razão, você viu que a razão ela é dada pela sua fração irredutível. Então, como aqui é 6 e 3, eles dois são múltiplos de 3, eu vou deixá-la irredutível. Vou dividir os 2 por 3. Quanto é 6 dividido por 3? 2. Quanto é 9 dividido por 3? 3. Então, a primeira razão é essa, 2/3. Quando é que ela é uma razão? Quando elas são iguais. Vamos agora descobrir essa outra razão. A próxima razão é do terceiro. 1, 2, 3. Qual é o número? 12. Com o quarto. Qual é o outro? 18. Tá aqui a razão. Eu quero saber se elas são iguais. Aí eu vou ter que reduzir essa razão. Posso dividir por 4, não posso? Por 2 dá 6 e dá 8. Por 2 dá 3 que dá 4. Então eu posso dividir por 4, posso dividir por 4. 12 dividido por 4. 3. 18 dividido por 4. É 18, meu Deus? É. Perdão. 12 dividido por 18 não é por 4. Vamos dividir por 6. Não, por 6 também não dá. Dá sim, né? Vamos dividir por 6, vamos dividir por 6. Agora eu estava dividindo por 4, mas 18 não é divisível por 4. Quanto é 12 dividido por 6? 2, prof. Quanto é 18 dividido por 6? 3. Então, qual é essa razão aqui? É de 2 para 3. Olha, são iguais, então elas formam sim uma proporção. Entendido? Eu acabei de descobrir que a razão entre esses 2 números e esses 2 números são iguais, então elas são também uma proporção. Ok? Muito bem, já entendemos, já aprendemos praticamente a reconhecer se uma razão é ou não proporção, a razão entre
duas razões é ou não uma proporção. Vamos seguir? Falei para vocês que se vocês prestarem bem atenção, não existe nada de difícil, né? A gente faz é aprender um novo. Vamos lá. Mas existe uma propriedade fundamental da razão. A propriedade fundamental da razão, da razão, da proporção. O que a gente viu? Que a proporção é a igualdade de duas razões. E a fração, ela é uma divisão. E o que é a divisão? Ela é o oposto da multiplicação. Então, a propriedade fundamental das proporções é a seguinte: se eu tenho A para B igualzinho a C para D, isso implica em o produto dos extremos A vezes B é igualzinho ao produto dos meios B vezes C. Aqui é D, né? Daqui, ó. Pronto, gente. Em vez de nós trabalharmos com a divisão, a gente vai trabalhar com a multiplicação, porque agora a gente já reconhece os meios e os extremos. Então, qual é a propriedade fundamental da proporção? O produto dos extremos é igualzinho ao produto dos meios. Então, naquele exemplo que a gente viu, quais eram os números? Nós tínhamos 6, 9, igualzinho, 6 para 9, igualzinho ao 12 para 18. Foi isso? Depois que a gente... Agora eu vou aplicar aqui. Isso é o quê? O produto dos extremos, ou seja, 6 vezes 18 tem que ser igualzinho ao produto dos meios. 9 vezes 12. Vamos ver quanto é que é? 6 vezes 18 é 108, parece. E 9 vezes 12 é também 108. E está aqui a verificação. E o que a gente descobriu? Lá eles estavam perguntando, será se esses números são proporção? Quando você fizesse pela multiplicação, você também descobriria que se tratava de uma proporção. Gostaram? Acompanharam direitinho? Muito bem. Agora, amados, como esses números são colocados, né? De acordo com como eles aparecem aí nas N situações de exercício, nós podemos averiguar quando o número é diretamente proporcional, quando o número é inversamente proporcional e quando as grandezas são diretamente proporcional e as grandezas inversamente proporcional. Tá? Então vamos lá. A prof vai dar uma paradinha e daqui a pouco eu crio um link 2 para explicar essa parte aí para vocês, tá bom? Vou tomar uma água. Beijos, te amo. Espera aí.